Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da adição. Pessoal, uma propriedade da adição é uma característica que toda adição possui. Isso que você deve entender por propriedade. Propriedade da multiplicação é uma característica que toda multiplicação possui. Entenderam o que é uma propriedade? Então vamos lá, olha só. A primeira propriedade da adição, a primeira característica que toda adição tem é a seguinte. Se A e B são números naturais, olha, vamos supor A e B números naturais. Pessoal, se A e B são números naturais, não tem jeito. A soma A mais B necessariamente é um número natural. Pronto, isso aqui é a primeira característica dessa operação da adição. A soma de dois números naturais ainda é um número natural. Aí você poderia estar pensando assim, mas é claro, professor, que isso acontece. Eu estou somando dois números naturais, o resultado tem que dar um número natural. Tudo bem. Mas isso nem sempre ocorre. Existem conjuntos numéricos, em especial o conjunto dos números irracionais, em que isso não acontece. Como assim, professor? Olha só. Pode ocorrer de você somar dois números irracionais, você vai somar dois elementos aqui do conjunto dos números irracionais, aí não sei se você já conhece o conjunto dos números irracionais, e o resultado ser um número fora desse conjunto. A soma está aqui fora, A mais B, não ser um número irracional, tudo bem? Mas, para os números naturais isso funciona perfeitamente. A soma de dois números naturais é um número natural. O nome dessa propriedade é fechamento. Não se preocupe muito com o nome, tá? O nome é fechamento. Muito bem. Então tá aí a primeira propriedade. Segunda propriedade é a seguinte, só para ilustrar. Olha só. Se eu pedir para você determinar o 2 mais 3. Opa, 2 mais 3 dá 5. Se eu pedir para você calcular o 3 mais 2. 3 mais 2 também dá 5. O que a gente está observando aqui? Que 2 mais 3 é o mesmo que 3 mais 2. Então, a ordem aí das parcelas não altera. Isso está dizendo para a gente que A mais B é igual a B mais A. O nome dessa propriedade é comutativa. É o nome dessa propriedade. Comutativa. Então, tanto faz você somar o A com B ou B com A, que você vai obter o mesmo resultado. Em termos de nossa definição, que a gente está fazendo na reta, lembra como é que a gente definiu a soma na reta? Ficou assim, ó, vamos supor que está o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, o que é o 2 mais 3 de acordo com a definição que a gente fez na reta? O 2 mais 3 é o número que você obtém quando você desloca o 2 3 unidades para a direita. Então, você está aqui. 1, 2, 3. Você chega aqui no 5. Ó. E o 3 mais 2? O 3 mais 2 é o número que você obtém quando você desloca agora o 3 2 unidades para a direita. Então, você está aqui no 3. Ó. 1, 2. Você chega no mesmo ponto. Isso significa que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. De modo geral, o A mais B é igual a B mais A. Propriedade comutativa da adição. Bom, a próxima propriedade é a seguinte, a chamada de elemento neutro. Existe um número natural, que é o zero, todos nós conhecemos por zero, tal que A mais zero vai dar o próprio A. É chamado elemento neutro. Elemento neutro. Próxima propriedade, essa propriedade é interessante, propriedade 4. Ela fala o seguinte, ela fala a respeito de uma soma de 3 ou mais parcelas. Então vamos supor que você queira somar o 7, esses números aqui, ó, 7, 5 e 9, por exemplo. 7, 5, 9. Essa propriedade vem dizer pra gente que você pode somar esses três números do jeito que você quiser. Observa. Vamos supor que você queira fazer primeiro o 7, o mais o 5. Depois o resultado você vai somar com o 9. 7 mais 5 dá 12. Mais 9. O 12 mais 9, 21.
Observe que eu obtive esse 21 somando o 7 e o 5 primeiro e depois somando o resultado com 9. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar o 7 quietinho aqui e vou somar primeiro o 5 com 9. O resultado, então, somar com 7. Tá? Então vamos lá, ó. 7 mais 5 mais 9 dá 14. E agora eu vou somar o 7 com 14. Isso vai dar 21. Observe, o resultado é o mesmo. Essa propriedade vem dizer pra gente que toda vez que você quiser somar 3 ou mais números naturais, não existe uma ordem de prioridade, que você pode somar do jeito que você quiser. Inclusive, você pode somar primeiro o 7 e o 9 e depois o resultado somar com 5. Olha, 7 e o 9 e depois o resultado somar com 5. 7 mais 9 vai dar 16. E agora você soma 16 com 5. 16 com 5 dá 21, tudo bem? Essa propriedade chama-se associativa, é a propriedade associativa. Então, o que ela vem dizer pra gente? Ela vem dizer pra gente que toda vez que você quiser somar 3 ou mais números, não existe, você não precisa se preocupar com a ordem, não existe uma ordem de prioridade a respeito da soma. Você soma do jeito que você achar melhor. Professor, e tem como a gente tirar alguma vantagem dessa propriedade? Claro que tem. Vamos supor que você queira somar esses números aqui, ó. 21 mais 135 mais 79 mais 65. Eu tenho aqui uma soma de 4 parcelas. Já que eu posso somar de acordo com a propriedade associativa do jeito que eu quiser, eu vou fazer o seguinte. Somar primeiro o 21 com 79, isso vai dar 100. E depois vou somar o 135 com 65, isso vai dar 200. E agora eu somo os dois resultados. 100 mais 200, 300. Entenderam? A beleza da propriedade? Propriedade associativa. Então, o que ela diz pra gente? Que A mais B mais C, se você for somar 3 números, né? 3 números, você pode somar os 2 primeiros, o resultado somar com o terceiro, ou fazer o seguinte, somar os 2 últimos e depois o resultado somar com o primeiro, tá? Chamada propriedade associativa. Então, vamos lá. Vamos registrar aqui o nome. Associativa. Propriedade 5 agora, propriedade 5. Bom, a propriedade 5 diz o seguinte, se o número A é menor do que o número B, se o número A é menor do que o número B, então o número A mais C continua sendo menor do que B mais C. Há mais uma propriedade aí da adição. Se A é menor do que B, então A mais C é menor do que B mais C. Em outras palavras, essa propriedade está dizendo para a gente o seguinte, se você tem uma desigualdade, isso aqui é chamado de desigualdade. Se você tem uma desigualdade como essa, você pode somar uma mesma quantidade C a ambos os membros dessa desigualdade que ainda o sinal se mantém. Tá vendo? Menor, menor. E também vale o contrário, pessoal. Se você tem uma desigualdade como essa aqui, ainda vale isso aqui. Então, aqui nesse caso, a gente escreve um se somente se, né? Se A é menor do que B, então isso aqui acontece, e se isso acontece, A é menor do que B. Um exemplo numérico para clarear as ideias. Por exemplo, o 4 é menor do que o 7. Não é verdade? 4 é menor do que o 7. Agora eu vou fazer o seguinte, vou somar uma mesma quantidade a cada um dos membros dessa desigualdade. E escrever o seguinte. Por exemplo, vou somar o 10. Olha, 4 mais 10. O 10 aqui para mim está fazendo o papel do C. Menor do que 7 mais 10. Isso continua verdadeiro? Olha, o 4 é menor do que o 7. Eu somei a ambos os membros dessa desigualdade a mesma quantidade de 10. Observe, o sinal se mantém, a desigualdade ainda continua verdadeira. Por quê? 4 mais 10 dá 14, 7 mais 10 dá 17 e o 14 é menor que o 17. Tudo bem? E eu quero dizer também que vale a volta. Quando a gente coloca uma setinha assim para os dois lados, significa que isso implica nisso e isso implica nisso. Então, o que a gente conclui aqui? Olha, se 4 mais 10 é menor do que 7 mais 10, funciona o que o aluno adora muito, que é o corte. Você pode cortar, cancelar esse 10 com esse 10, que ainda você obtém uma desigualdade verdadeira. 4 menor do que 7. Tudo bem? Mas essa propriedade.
E a última aí que eu listei é a seguinte, propriedade 6, né? Propriedade 6 aí. Diz o seguinte, se A menor do que B, A menor do que B. Vamos supor que o número A é menor que o número B. E o número C é menor do que o número D, então, pessoal, funciona A mais C menor do que B mais D. Devagarzinho para a gente entender essa propriedade aqui, hein, pessoal? Olha só, olha só. Ela está dizendo para a gente que toda vez que você tiver uma desigualdade como essa, duas desigualdades, né? A menor do que B e C menor do que D, tá vendo? Duas desigualdades. Ela diz que você pode somar membro a membro, ou seja, soma tudo que está antes do sinal e também soma tudo que está depois do sinal, que ainda você obtém uma desigualdade verdadeira. O sinal se mantém conforme você está observando aqui. Então, se A é menor que B e C é menor do que D, você pode somar o que está antes da desigualdade, tá vendo? O A com C, está aqui. Menor que o que está depois da desigualdade, B mais D, está aqui. Um exemplo numérico, Vamos colocar assim, olha, 2 menor que 3 e 5 menor do que 7. A propriedade diz que eu posso somar membro a membro, né, essas duas desigualdades, que eu ainda vou obter uma desigualdade verdadeira, ou seja, o 2 mais 3 menor do que 3 mais 7. Isso não é verdade? 2 mais 3, não, 2 mais 5 aqui, né? 3 mais 5. Soma o primeiro membro, tá vendo? 2 mais 3 menor que 3 mais 7. O 2 mais 3 dá, desculpa, o 2 mais 5 dá 7. E aqui o 3 mais 7 dá 10, né? O 7 é menor que 10. Agora, será que vale o contrário, né? Será que vale o contrário? Se eu tenho uma desigualdade como essa, será que eu sempre posso concluir? O que eu quero dizer com isso? Devagarzinho pra você entender. Vamos supor que agora você tem uma desigualdade tal que o primeiro membro e o segundo membro dessa desigualdade é uma soma de duas parcelas. Tanto no primeiro membro quanto no segundo membro você tem uma soma de duas parcelas. É verdade que a primeira parcela do primeiro membro é menor do que a primeira parcela do segundo membro e a segunda parcela do primeiro membro é menor do que a segunda parcela do segundo membro? Será que isso é verdade? Pessoal, aí já não vai valer. Por exemplo, vamos supor que a gente tem assim, olha, 1 mais 8 é menor do que, vamos colocar aqui, 5 mais 7, não é verdade? 1 mais 8 é menor que 5 mais 7. Observe que eu tenho aqui 1 mais 8 dá 9, 5 mais 7 dá 12, o 9 é menor que 12, sem problema nenhum. É verdade que a primeira parcela do primeiro membro é menor do que a primeira parcela do segundo membro? E a segunda parcela do primeiro membro é menor do que a segunda parcela do segundo membro? Não é verdade? Então a gente tem aqui 1 menor do que 5, beleza. Mas o 8 não é menor do que 7. Então, nesse caso, a gente não coloca a setinha para os dois lados, tá? Como a gente fez na propriedade 5. Na propriedade 5 funcionava o seguinte: isso implica nisso e isso implica nisso. Agora, na propriedade 6, isso não acontece. Isso aqui implica nisso, mas essa desigualdade não implica nessas duas desigualdades. Tudo bem, pessoal? Aí estão as propriedades da adição.